Opa, e aí, beleza? Bom, fica aqui comigo porque hoje você vai aprender a criar uma imagem Docker usando um serviço novo. Não é nenhum outro serviço que você já conhece de AWS, é um serviço extremamente recente, muito bom para quem tem zero conhecimento de infraestrutura dentro da AWS e fácil de ter imagens em containers propriamente dito Docker dentro da AWS. Então fica comigo que a gente vai lá para o meu setup e vai pôr a mão na massa criando essa infraestrutura. Fechou? Bora, vamos! Mas antes, logicamente, peguei aqui meu café, coloquei aqui minhas tarefas do dia no meu iPad. Agora vamos lá para o setup porque o bicho vai pegar. Solta a vinheta, editor, quero ver a vinheta, bora! Bom, galera, então como eu falei, o objetivo dessa nossa aula é implementar de um jeito fácil, de uma forma simples, uma imagem, um container Docker na AWS. E provavelmente pela internet você pode encontrar outros materiais de outras formas, de formas mais complicadas, de formas mais completas, mas aqui o meu intuito para esse vídeo é que você implemente seu container de forma eficaz e simples. Porque a AWS introduziu, e esse serviço não é tão novo, mas ninguém fala, e eu realmente fiquei cabisbaixo, né? Porque o potencial do serviço é gigantesco, né? O novo serviço que a AWS introduziu lá em 2021, ele vem ganhando força, tanto é que agora ele é adicionado na nova versão da prova da Architect Associate, provavelmente numa nova versão da Developer Associate e da DevOps Professional, ele vai ganhar mais corpo, tá? Que é o serviço chamado App Runner. O App Runner é um serviço de implementação de código que provisiona containers totalmente gerenciado, onde o desenvolvedor não precisa ter zero conhecimento de infraestrutura e ele já adiciona alta escala, alta disponibilidade, balanceador de carga e criptografa. E o melhor, diferentemente de outros serviços da AWS, você tem acesso a VPC e a outros recursos, outros serviços da AWS você consegue integrar. Então ele vem muito conectado com o desacoplamento, microserviços, porque você pode ter sua aplicação monolita, né, que é tudo dentro de uma aplicação, e começar a desacoplar parte do código usando o próprio App Runner, que é um serviço bem mais simples, por exemplo, do que o ECS, né, que é o Elastic Container Service ou o EKS. Né? Então tem esse detalhe aqui importante. Bom, vou chavear aqui para minha tela para a gente começar a implementação desse serviço. Bom, chaveando aqui para minha tela, eu queria mostrar aqui esse pequeno desenho aqui que eu fiz, que eu copiei na verdade dentro da AWS para vocês, né, para a gente ter um entendimento aqui do que é o App Runner, né? Primeiro, a AWS App Runner, serviço novo aí 2021, bem legal, tá? E o que ele faz? Basicamente a gente cria o serviço através dele. Eu posso fazer o upload do meu código para ele e aí eu posso pedir um repositório, né, uma imagem de algum repositório do ECR, né? E aí é um detalhe, ou o seu código tá num GitHub, ou se for uma imagem de Docker tem que estar dentro do ECR. Ele ainda não suporta, por exemplo, o próprio Docker Hub. E aí você seleciona, né, ou seu código ou essa imagem de container, e aí é só fazer o deploy do serviço. Ele provisiona todos os recursos de infraestrutura para você, você não precisa se preocupar com nada. Isso é muito legal. Então, alguns detalhes aqui que eu quero mostrar para você, para falar aqui de benefícios do App Runner. Bom, como eu comentei, ele é um serviço 100% gerenciado, então você não precisa se preocupar com nada, é só selecionar o código ou a imagem de container e rodar. Requer zero experiência, então para desenvolvedor, o App Runner ele vai se tornar uma ótima vertente. Você também pode subir o seu código ou usar imagens de Docker, mas aí eu ainda tenho o detalhe, né? Ele usa só o ECR, que é o Elastic Container Registry, que é um repositório de imagens privados, mas também tem público da AWS. Aí ele vai fazer todo o aprovisionamento da infraestrutura
e o deploy da sua aplicação, automaticamente, diferente de qualquer outro serviço da AWS, ele provisiona, além de provisionar a infraestrutura, ele já adiciona alta escala, ele já adiciona alta disponibilidade, ele já adiciona balanceador de carga e ele já criptografa todas as suas informações. Então, é muito legal a facilidade do App Runner. E o principal, né? Faltou um C aqui, mas o principal é ele permite acesso à sua VPC e a outros serviços da AWS. Por quê? Porque a AWS tem outros serviços de containers, isso é um grande ponto legal da AWS, ponto positivo e negativo, né? Ela tem uma variedade de serviços de containers que em alguns casos eles se sobrepõem. Só que a grande diferença do App Runner, por exemplo, o Lightsail, que é o mais conhecido aí, é esse ponto. O Lightsail não permite acesso a outros serviços ou a VPC, e o App Runner ele te entrega esse acesso. Então ele pode ser facilmente integrado à sua infraestrutura de aplicações dentro da AWS. Então chega do slide aqui de informação e vamos para a console sujar as mãos e criar nossa instância Docker dentro da AWS. Então aqui na console, conectado aqui, o que a gente precisa fazer é entrar no serviço App Runner, né? Então você pode buscar aqui pelo campo de busca, digitar aqui App Runner, de corredor, né? E aí você vai achar o serviço AWS App Runner. Clica aqui, ele vai carregar esse serviço pra gente, tá? Lembrando que eu prefiro fazer sempre aqui na região de Norte Virgínia. Por que Norte Virgínia, Bruno? Porque simplesmente é o preço mais barato da AWS, tá? E aí, aqui tem os preços, né, de custo, né? Então, 0.64 CPU, 0.07 de memória, $1 por aplicação durante um mês, né? E o build 0.005 centavos por minuto. Então, ela é bem simples, bem barata e simplesmente a gente vai clicar aqui em Create App Runner. E aqui que começa a brincadeira para vocês verem como é fácil. Então no primeiro passo, né, da criação do App Runner, a gente vai vir aqui, ó, em Source, né? E aí eu tenho duas formas, o repositório type, né, que é o tipo do repositório, que é o container registry, que é a imagem Docker, né, propriamente dita, e o source code repositório. Então se eu colocar o source code, eu posso adicionar o meu GitHub ou colocar o link aqui do meu repositório. Se for um code commit, né, que é a ferramenta de repositório de código da AWS, você já consegue interconectar aqui praticamente de forma simples, tá? Mas como o nosso objetivo não é subir um código e sim um container, então a gente vai usar o Container Registry. Lembra? Que é um detalhe que ainda não está incorporado, por exemplo, o Docker Hub. Então, você vai usar a sua imagem de container, você precisa subir ela dentro do ECR, que é o serviço do Elastic Container Registry, o repositório de containers da própria AWS. Como eu não tenho um container privado, né, que na parte de provider aqui, o ECR tradicional é um repositório privado, eu vou selecionar o container público, né, o ECR público, que é essa opção aqui do ECR Public. E aí eu tenho que buscar isso na internet. O que eu faço? Abro aqui minha aba do browser e vou digitar aqui, ó, ECR Public Repository. Então, ECR Public Repository vai cair aqui no primeiro link, no segundo aqui, que é a galeria, ó, ECR Public Gallery, né? Clica aqui, você vai entrar na galeria pública e aí você vai ter milhões e milhões aí de agentes, né? Containers, imagens públicas que foram criados pela comunidade, por empresas também, tá? Então a gente tem aqui, ó, Datadog, EKS Distro, né? Tem muita coisa aqui de verdade. Então, para facilitar, a gente simplesmente vai procurar aqui você pode procurar tanto pelo HTTPD, tá? Que é o Apache, né? O servidor de internet do Linux Apache. Então tá aqui, ó, imagem Docker oficial, né? Provida pela própria Docker. É uma conta verificada, então o código não é malicioso, tá? E aí a gente pode usar, você pode selecionar aqui, entra dentro dele, e aí o que você precisa fazer é copiar essa URL aqui, ó, dá um copy, ele vai copiar para você. E aí aqui embaixo tem os detalhes, né, de como tá buildado, né, como tá construído essa imagem do Docker
em cima do Apache, tá? E aí ele dá todos os detalhes, se quisesse reconstruir, mexer no Dockerfile, copiar, buildar na sua máquina, tem todos os detalhes aqui, mas pra gente não importa, porque a ideia é ser simples, né? Então copiamos a URL aqui, dá um copy, volta lá no App Runner, e aqui onde está Container Image URI, você vai colar, dá um Ctrl V, e ele vai colar aqui a URL do repositório público do ECR. E aí, meus amigos, a coisa funciona da melhor forma mais simples possível. É seguir o passo a passo, tá? E antes de eu seguir, ó, de verdade, comenta aqui. E aí, o que você achou? Tá sendo fácil até agora? Dá uma curtida aqui, pô, eu tô fazendo um negócio aqui facilitando a vida, tanto dos caras de infraestrutura que precisam subir aplicações sem ter conhecimento de desenvolvimento, quanto para o desenvolvedor, porque eu estou trazendo aqui uma ferramenta mais nova, mais recente ao seu leque de conhecimento para facilitar seu dia a dia de desenvolvimento, sem você precisar ficar aprendendo infraestrutura, tá? Então, dá um curtir aqui, se quiser fazer uma boa ação, compartilha lá com o grupo de colegas de TI também esse vídeo para conhecer uma ferramenta mais recente e mais fácil de colocar uma imagem Docker no ar, beleza? Então, faço aqui o Deployment Trigger, clico aqui em Next, tá? E aqui eu vou definir o nome, né? O nome do nosso serviço. E aí eu vou colocar aqui, ó, Docker-HTTPD, tá? Só para a gente saber que é uma imagem Docker em cima do HTTPD. Tamanho de memória CPU, ó, aqui vem um detalhe, tá? Como a gente não tá usando o código, até vou voltar na página anterior, tá? Como a gente não tá usando um código e sim um container, ainda há limitações dentro da ferramenta, porque é uma ferramenta recente. Quando eu uso o meu código, eu construí o meu código para ser buildado em cima de container, eu tenho opções mais granulares aqui, tá? Por exemplo, aqui na parte de deployment eu tenho a parte automática, porque são coisas que eu defino na minha imagem, no meu código, tá? Quando a gente está usando uma imagem pública, eu só posso ser manual. E aí, quando eu uso o tipo de deployment manual, eu também tenho limitações na quantidade de memória CPU, tá? Então, eu posso ter no máximo uma vCPU, no máximo 2 e no máximo mínimo de 2 GB de memória, máximo de 4. Isso é um problema, Bruno? Não, não é um problema. Lembra que o container ele não deve ser muito grande na questão de memória CPU, né? Porque ele tem que ser leve, né? E para ele ser leve, ele tem que ter poucos recursos. Não é igual um servidor que eu posso ter 300 GB de memória, 16 vCPUs. Não, o container, o intuito é que ele seja leve, tá? Então, a gente vai usar aqui o mínimo, né, uma vCPU e 2 GB de memória. Se eu quisesse adicionar variáveis de ambiente, por exemplo, a variável da conexão do banco de dados, eu adicionaria aqui. Se eu quisesse criar um parâmetro da senha do banco de dados, eu poderia usar tanto o Secrets Manager ou o Parameter Store aqui, tá? Isso eu conseguiria fazer também direto aqui. Lembra que eu falei? A facilidade de integração de serviços é fenomenal. Políticas do IAM, né? Então, se eu fosse adicionar qualquer variável, eu precisaria pegar aqui a política de permissão ou do Secrets Manager ou do Parameter Store e criar uma policy lá no IAM, mas no caso a gente não vai adicionar. A porta que esse serviço vai rodar, poderia rodar na 8080, mas eu vou colocar só na porta 80 aqui pra gente, tá? Na parte de adicionar configuração, se eu quisesse configurar algum comando para ele rodar na inicialização, mas não vou adicionar nada. Aí eu venho para a parte de autoescala, né? Aqui em autoscaling, eu tenho tanto a opção custom, né? Se eu tivesse alguma configuração já default, ou a configuração default. E olha que legal, a configuração default, ele já é autoescalável, né? Então, ele permite aí 100 requisições concorrentes, ou seja, 100 acessos concorrentes, numa instância mínima de 1 e no máximo de 25. Então, eu posso escalar essa minha aplicação até 25 instâncias de Docker para conseguir dar acesso a 2.500 pessoas ao mesmo tempo. Então, o padrão já me entrega muita eficiência, né?
Caso eu precise de mais, eu viria aqui e criaria uma customização de configuração diferente do padrão. Mas para a gente aqui no laboratório, o padrão de autoescala é mais que suficiente, né? Então eu posso chegar até 2.500 sessões e 25 instâncias, tá? Isso é muito legal. Health Check, né? Bom, como a imagem Apache, né? Web Server, vou deixar o HTTP aqui tradicional, tá? Não vou mexer nisso, eu poderia alterar se caso fosse necessário. E na parte de Security, eu vou adicionar aqui uma role, né? Se eu quiser, se eu tivesse alguma interconexão desse App Runner com outros serviços, eu poderia criar uma role do IAM para permitir algum acesso, né? Por exemplo, se eu fosse acessar o App Runner num RDS da vida, então eu precisaria criar uma role do IAM que permitiria o acesso do App Runner no RDS, e aí eu colocaria essa role aqui. Como a gente não vai acessar nenhum banco de dados ou outro serviço da AWS, não tem problema em não deixar aqui em branco, tá? E a criptografia que eu falei. Então, por padrão, ele já criptografa com o KMS. Você pode deixar essa opção aqui, AWS Owned Key. Uma feature legal que foi incorporada recentemente, que é a adição do WAF. Né? Eu já posso adicionar o WAF aqui diretamente e proteger ele aqui, tá? É só eu marcar aqui Activate e eu crio a WebSL que eu quero para a minha aplicação. No nosso caso, a gente não vai adicionar. Na parte de Networking, eu simplesmente defino isso. Se ele vai ser endpoint público ou privado, ou seja, público, ele vai me gerar uma URL, um DNS público para todo mundo acessar na internet. Se eu colocar privado, eu não vou ter acesso à internet dessa aplicação. Ela vai ser privada e aí eu posso selecionar, criar aqui um VPC endpoint para que minha VPC tenha acesso a esse aplicativo. Nosso caso aqui a gente vai deixar público. E na parte de outgoing, no tráfego de saída, eu posso deixar 100% público, ou seja, a VPC não tem acesso, mas eu posso deixar acesso à VPC. E aí eu também tenho que criar aqui o que a gente chama de VPC Connector, para que a VPC tenha acesso ao App Runner. Beleza? Parte de observabilidade, eu posso habilitar aqui já o X-Ray para fazer o monitoramento dessa aplicação, mas eu não vou habilitar aqui porque eu teria que mostrar o X-Ray para vocês. E tags, se eu quisesse adicionar alguma tag, e aí eu clico aqui em Next, e aí basicamente é isso. Agora eu reviso aqui para vocês o que foi feito e clico em Create e Deploy. Aí começa a fazer o deploy do nosso serviço e assim que ele finalizar, a gente vai testar o acesso dele, tá? Então vamos esperar que ele finalizar para a gente poder pegar. Na verdade ele já criou o IP público, ó. Já está aqui o endpoint público do nosso App Runner criado, tá? Então ele está o tipo de endpoint é público, o status está em operação. E agora é esperar de fato ele terminar o deploy para a gente testar e ver as outras configurações que a gente pode brincar aqui dentro dele. Tá na mão, terminou aqui então, ó. Deploy com sucesso, né? Eu vou clicar aqui, ó, simplesmente vou clicar na URL e vou dar um Enter e olha só, it works, né? Esse aqui, quem conhece um pouquinho do Apache, é a página default do Apache, né? Realmente não tem nenhuma aplicação, porque a ideia aqui eu estou dando esse treinamento nessa aula aqui para profissionais de infraestrutura, né? Quem vai criar, buildar a aplicação ali numa imagem de container é o time de desenvolvimento, né? Não é você de infraestrutura. Ah, mas eu quero aprender. Beleza, então vai fundo. Mas o que eu quero mostrar aqui é a plataforma de infraestrutura para vocês. Então, nossa plataforma de infraestrutura para suportar imagens Docker está no ar, tá? Então, tá rodando. Tem aqui a URL padrão, né? E aí eu posso jogar como um CNAME no DNS público para colocar o endereço da minha empresa. Aqui em logs a gente consegue ver o que foi feito, né, na plataforma. Então tudo que está rodando dentro dela vai gerando log aqui. A gente pode fazer download desses logs, visualizar no CloudWatch. A parte de deployment, né?
A gente não fez outros deploys, ele só foi feito um, né? Então, que é o deploy de criar o serviço. Application logs, né? São os logs da aplicação, quem acessou, o que fez. Aqui em atividades, a gente também, né? A única atividade foi essa de criação. Métricas, aqui em métricas, se eu ficar dando request aqui, ó, dando refresh na página, né, F5 aqui, ele vai gerando os logs lá pra gente de request, né? Então, deixa ele bater aqui os logs, né? Ele vai demorar aí quase uns 5 minutos aqui para trazer. Enquanto ele não traz, vamos vendo aqui a observabilidade. A gente não habilitou o tracing, né? Então, ele está desabilitado. Em configuração, então aqui em configuração a gente pode digitar aqui aonde, né, tá o repositório. Então, eu posso trazer, ao invés de um SR público, se eu tornei privado, eu posso trazer aqui para o privado. Aqui o modo manual depois também eu posso alterar. Aqui embaixo, aqui no serviço, né, eu posso alterar a quantidade de memórias e CPU, né, que a gente adicionou. Então eu posso fazer a escala vertical, posso adicionar variáveis, posso mudar a porta, auto-scaling também eu posso alterar. E por aí vai, tá, pessoal? Então é muito legal, ó, aqui no tracing eu posso dar um habilitar aqui agora nele, ó. Né? Se eu não habilitei aquela hora, eu habilito agora. E aí ele vai alterar aqui pra gente a configuração. Vamos ver aqui em métrica se ele já bateu os requests que eu fiz, ó. Ele já trouxe aqui, ó. Então ele trouxe aqui 4 requests, né? Eu dei 4 F5, então ele já trouxe aqui os requests. As respostas HTTP, quem sabe a resposta do HTTP 200 significa sucesso, né? Que ele conseguiu liberar com sucesso. Então, eu tenho aqui a resposta com sucesso. Resposta 400 ou 500 são erros tanto de balanceador ou erro da aplicação, erro do banco de dados. Eu também consigo ter essas visualizações aqui. Latência, né, o tempo de resposta, ó. Primeira vez respondeu bem, depois deu uma aumentada. Instância ativa, tá? Então, na hora que foi feito o deploy ainda não tinha nenhuma instância e por aí vai, tá, pessoal? Ó, CPU. Então ele traz bastante coisinha aqui nas métricas também, tá, pra gente. E aí, se eu ficar dando F5, rodar a aplicação, testar, né? Depois que ela estiver no ar, a gente consegue visualizar isso. Bom, o tracing está habilitado. Vamos ver aqui no Service Map se ele traz alguma coisa aqui pra gente. Eu acho que não, e não tem problema mesmo não aparecer, porque a gente acabou de fazer o deploy da aplicação, e aí precisaria fazer um setup aqui do X-Ray para a gente testar. Mas eu não vou fazer isso aqui, porque não é o que eu queria mostrar. Eu queria mostrar só a plataforma aqui para vocês e a facilidade de como ela é, tá? Aqui em cima, em ações, agora ele está rodando, né? Mas basicamente eu podia pausar e eu podia resumir, né? Se eu pausei, eu posso resumir e posso deletar, que nesse momento, como ele está atualizando a informação que eu estou fazendo, eu não consigo deletar aqui para vocês e por isso que ele está rodando, ó. Acho que ele terminou? Não, terminou não. Então, sobre o App Runner, tá no ar, nosso Container Docker. Então, se você nunca usou Container Docker, parabéns, você conseguiu hoje colocar um container para rodar de forma simples, de forma fácil, 100% gerenciado pela AWS. Você não precisou ter experiência zero aí de infraestrutura da AWS. Você criou alta escala, alta disponibilidade, uma infraestrutura eficaz e o melhor, né? Tudo criptografado, tá? Então, parabéns, de verdade, você conseguiu sair do zero com containers dentro da AWS, criando sua primeira instância de container em Docker, tá? E aí, para deletar, você vem aqui, ó, delete, e aí é só confirmar a deleção e dar um OK aqui. Então, o que eu te peço agora? Dá um like, manda um like aqui. Se tiver alguma dúvida, põe nos comentários que eu gosto de responder as dúvidas do pessoal aqui no YouTube. E, de verdade, continue aqui com a gente, vai lá no meu Instagram, me segue lá, se você não me segue, manda sua dúvida, eu tô lá sempre postando dúvidas, posts, carrosséis para você interagir cada vez mais nesse mercado de cloud computing e se tornar um especialista. Fechado? Então, eu fico por aqui, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo na próxima semana. Valeu!